Por favor, Rolando. Temos hoje a alegria de ter aqui o pastor Rolando, lá da Bolívia, lá da cidade de Santa Cruz de la Sierra. O pastor Rolando também é membro do conselho da Associação das Igrejas Cristãs da Família, faz parte do conselho aqui no Brasil. E para nós sempre é uma alegria tê-lo conosco. Ele é como pai para nós, tem sido nossa cobertura, e isso é algo muito espontâneo. Ninguém mandou, mas naturalmente ele tem sido autoridade sobre a nossa vida e tem trazido cobertura para nós também, né? Tivemos momentos incríveis lá na Bolívia, eu, minha esposa, a Dona Inéia, né? Com eles, foi muito bom aquele tempo. Precisamos fazer de novo, né? Hein, Inéia? De novo, né? De novo. E está aqui para trazer uma palavra de Deus sobre a nossa vida, e entendo que Deus preparou esse dia para nós. Amém? Glória a Deus? Amém. Eu sempre oro, mas depois ele ora de novo. Mas eu quero orar também, né? Eu oro, depois ele ora quando vai falar a palavra, mas eu quero orar por ele. Eu tenho um carinho muito grande por esse homem. Pai querido, que bênção em poder ter o meu amigo, meu pai, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida neste dia conosco. Compartilhando, Deus, das reflexões que o Senhor tem trazido no seu coração. O Senhor tem trazido revelação da sua palavra na vida deste homem, e hoje ele está aqui para compartilhar dessas revelações. É o pão que nos alimenta espiritualmente, é a tua palavra, Deus. Por isso, Pai, pedimos toda a unção sobre ele agora. Que o teu Espírito possa tomá-lo agora e que ele possa falar pela tua boca, Pai. Que ele seja a tua boca nessa manhã. Nós pedimos isso, Senhor. Obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui, Pai. É um privilégio para nós. Pai amado, que todos possam compreender o que ele vai falar. Tem algumas palavras que ele não vai conseguir falar em português, vai falar em castelhano, Pai amado, em espanhol, mas que nós possamos entender. Naquilo que nós não compreendermos com o nosso ouvido natural, o teu Espírito possa traduzir para nós e as impressões do Espírito possam ficar no nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a potência do Espírito estejam com cada um de vós nessa manhã. Eu quero, de parte da nossa família boliviana, dar um abraço a cada um de vós e que vocês possam receber a mensagem. O mínimo que eu espero é que você aprenda hoje portunhol. Bom, eu vou falar sobre a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, verso 23 e 35 da santa e poderosa palavra do Senhor. Mateus 18, 23, 35. Diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, postrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sé generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, postrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sé generoso para comigo, e te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram
declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive com misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Meus amados, esta parábola do credor incompassivo tem como cenário principal um rei, um servo e um conservo. O servo está endividado com o rei. A dívida dele é 100.000 talentos. E o conservo estava endividado com o servo. Então devia 100 dinheiros. Essa parábola tem o rei como figura do Senhor. Os servos são nós que fomos perdoados. Mas a figura do conservo é aquele servo que foi perdoado por Deus e ele guarda no íntimo do seu coração mágoa, falta de perdão com alguém que é próximo dele. O servo incompassivo, então, representa o cristão que Jesus perdoou, que Jesus pagou a dívida dele através da morte de cruz. Mas ele, porém, tem mágoa, falta de perdão, tem amargura, ressentimento no seu coração guardada e não entendendo que Jesus não pode perdoar, porque o perdão de Jesus está condicionado para que nós também possamos perdoar. Sabe, na verdade, o servo tem uma dívida muito grande. 100.000 talentos é uma fortuna. São milhões de dólares. Nenhum de nós aqui tem condições de pagar. E 100 denários é $800 aproximadamente. É uma dívida que, possivelmente, se nós fazemos parcelas e tudo, podemos pagar. Mas, na verdade, a figura é que nós, aqueles que fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, tínhamos uma dívida impagável, porque o salário dessa dívida é a morte. E nós merecíamos morrer para pagar essa dívida, mas Ele pagou. Ele morreu no nosso lugar e então nós ficamos livres da dívida. Porém, Deus está falando que nós temos que perdoar, que nós não temos que ter mágoa com ninguém. E é uma coisa difícil, muito difícil, porque Deus nos tem criado em família, em sociedade. E o fato de viver em família, viver na sociedade, isso conlleva na possibilidade de você ser ferido ou você ferir as pessoas que estão mais próximas de nós. Estou falando dos pais, estou falando dos cônjuges, estou falando dos filhos, estou falando dos irmãos, estou falando com as pessoas que nós nos relacionamos no trabalho, na sociedade. Então, a atitude de pedir perdão e perdoar é uma chave na vida cristã. Porque, na verdade, a gente sabe que o fato de aprender a perdoar e a pedir perdão sara, liberta e restaura poderosamente relacionamentos. Não é verdade? Então, nós temos como anseio a vida eterna. Todos nós queremos chegar um dia na vida eterna.
Mas para chegar na vida eterna, temos que aprender a ter paz. Porque sem a paz com os outros e a santidade, ninguém verá o rosto do Senhor. Então, esse tema é muito importante, muito, sabe, que temos que tratar. Porque muitas vezes nós chegamos na igreja, choramos na presença de Deus e pensamos que nossa relação está bem. E eu quero dizer que isso é emocional. É muito grave isso. Por quê? Se o senhor tem mágoa, se a senhora tem mágoa, se o irmão tem mágoa, ou está chateado com amargura, ressentimento, falta de perdão no coração, a sua oração não chega no teto. Não temos comunhão com Deus. É impossível ter comunhão com Deus se você não arruma a sua relação com as pessoas que estão aqui na terra. Então, meu amado, muitas dessas circunstâncias que vivemos produzem frustrações. E as frustrações provocam doenças muito graves. Sabe, a minha esposa, ela foi curada de uma doença praticamente que estava com pronóstico fechado. Ela tinha uma pancreatite necrohemorrágica. E foi no início do nosso trabalho ministerial. E eu então acreditava que Deus não só estava comigo, não só que Deus era meu parceiro e eu parceiro dele. Eu tinha certeza que ele podia me tirar de qualquer confusão, qualquer problema. Aconteceu então que, depois de um tempo de ministério, a minha filha mais nova ficou com uma doença, câncer. E nós sofremos um pouco mais de 9 meses. E ela morreu. Foi para mim muito duro, primeiro porque eu não estava preparado. Eu acreditei que assim como a Beatriz, a minha esposa, foi salva milagrosamente, Deus podia fazer. Eu não cambiei. Deus pode fazer porque Ele é todo-poderoso. Ele vai além da nossa imaginação, mas só que Ele é soberano. E Ele decidiu, Ele tem seus motivos, que a Romy, minha filha, partisse na presença de Deus. Então, isso foi muito grave. Ela morreu. Então, sabe, eu fiquei atordoado. No início eu pensei, será que eu largo o ministério? Eu não tenho testemunho de falar do poder de Deus. O pastor está aqui, nessa situação. A minha esposa também, nós sozinhos vivemos um drama. Aí eu disse, olha, estava lendo Colossenses, na palavra, chorando na presença de Deus, e uma palavra calou muito forte, fosse como se o Senhor me falasse nesse momento. Tira os olhos da terra, coloca no céu, onde está sentado o meu filho, na minha destra. Então eu disse, o que significa isso? Então vamos olhar, a Romy na terra, ela não está. Mas no céu está do lado do Senhor. Então comecei a entender o Senhor. E então comecei a fazer. Bom, ela tinha um ministério para fazer aqui na terra, agora não tem. Mas tem uma vida eterna em companhia do Senhor. Então comecei a ver que eu podia transitar em um caminho diferente, tirando os olhos da terra. Mas minha esposa, ela não conseguiu. Ela entrou em uma profunda depressão, tão profunda que ela ficou sem defesas físicas. Então, ela, na verdade, queria falar com Deus e não conseguia, porque ela estava magoada. Ela sentia que Deus, de alguma maneira, não respondeu a sua expectativa. Isso feriu seu coração. Ela não falava, Deus foi ingrato comigo, mas ela sentia. Ela se sentia que talvez ela não merecia, que talvez ela precisava sofrer por causa do pecado que nós tínhamos no passado. Uma série de argumentos ela colocou e então não pude ajudá-la. Entrou uma profunda depressão emocional
que conllevou uma depressão física. E um fungo que aparece nas bocas das crianças, que parece uma natinha, alguém já teve o seu filho com isso, é muito comum, não mata ninguém, não faz nada, mas a defesa estava tão baixa que entrou na torrente sanguínea e entrou e afetou os órgãos, como se fosse uma septicemia. Afetou um dos olhos e então ela perdeu a visão e estava morrendo. Aí então, ela, sabe, ficou no hospital quase um ano, com uma profunda depressão, doença tras doença, não respondia com medicação. E então, um dia desses, aí na sala comunitária do Hospital São Paulo, entrou uma criança sem olhos e não tinha nem formato de olho no rosto, era a menina sem rosto, o apelido dela. Sabe, foi lá para fazer prótese de olho, os dois olhos, não tinha visão. A minha esposa ficou chocada com isso. Eu disse, olha, eu não perdi os dois olhos, tenho uma visão, eu posso agradecer ainda a Deus por isso? Então ela começou a, sabe, encontrar formas de ver a vida de um modo diferente, e então começou a olhar para cima. E sabe o que aconteceu? Ela sarou, ela curou seu coração. Sabe, na verdade, é impossível ninguém de nós não ficar magoado com alguma coisa na vida. Eu tenho pensado nisso. Eu disse, eu preciso pregar mais sobre isso, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes nós falamos nécio, falamos fato, e diz que falar nécio e fato para nosso irmão traz para nós condenação. Que mostra, na verdade, não é pela palavra fato, ou então insolente, não é pela palavra nécio, é porque você deixa transpirar que tem mágoa, que tem fátuo, louco. Então, na verdade, as ofensas são como dardos venenosos. Você fala assim, dardos, que atacam a pessoa. Olha, ninguém que tem falta de perdão fica lançando dardo para os outros. Às vezes o faz com palavras, mas na verdade, quando você guarda essa mágoa, você está se envenenando. Você mesmo está morrendo, entregado aos torturadores. São doenças, são espíritos malignos que operam na vida das pessoas. Se esse veneno não é retirado do teu corpo, o seu sistema emocional vai ficar ruim e vai afetar seu corpo, vai afetar a sua saúde e vai conduzir a rebelar-se contra Deus, a você não ter uma comunhão com Deus, como Ele quiser. Sabe, temos que nos cuidar uns a outros. Temos que estar atentos. ¿Por quê? Porque a amargura, a falta de perdão pode nos fazer perder a graça de Deus. Isso é o que fala a palavra de Deus. Então, diz Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Na verdade, temos que ter cuidados porque todos nós ofendemos. Todos nós temos esse mau hábito de falar palavras duras contra os irmãos, contra alguém de nós. E então Tiago fala isso. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Tiago capítulo 3, verso 2. Então diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Tiago está falando, cuidado, povo. Nós cristãos temos muito comum esse hábito de falar em contra do outro que magoou nosso coração por causa das nossas expectativas. É por isso
que o Senhor nos pede, tira de vós isso, essa mágoa, essa falta de contentamento, essa frustração, porque ele é veneno que você está guardando para você mesmo. É por isso que Efésios capítulo 4, verso 31, 32, fala assim: toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os vós uns a outros, como também vos perdoou em Cristo. Então, por que o Senhor fala, tira de vós a amargura, tira de vós o ressentimento, tira de vós a falta de perdão, a gritaria, o falar mal? Por quê? Porque a lei de Deus fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdonará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, meus amados, temos que perdoar, sim ou não? É sim, sim ou sim, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. É por isso que a palavra de Deus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar ao seu réu será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar ao seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha, isso não sou eu que estou falando. Estou falando, mas está basado na palavra. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Olha, está falando a parábola. Está falando a parábola traduzida para nós. Então, meus amados, é evidente. Eu não quero que você se sinta mal com minha fala, mas é muito evidente que muitos ofendemos muitas vezes. E muitas delas inconscientemente. E outras vezes nos encolerizamos justamente por causa da injustiça, por causa de que vemos que as coisas não são corretas. Então é por isso que o Senhor fala: encolerai-vos, mas não pequeis. Airai-vos, mas não pequeis. Não se ponga o sol sobre o vosso coração. Não deis lugar ao diabo. Então, Deus não dá nenhuma outra opção. Mateus 18, 21, 22 diz: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdonarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, perdoar, amados, é um estilo de vida. Eu ofendo, peço perdão e perdoo. Me livro dessas coisas, sabe? E cada vez mais você vai entrar em um treino de fazê-lo menos vezes. Essa é a evolução do cristianismo, na verdade. A instrução de Deus é que devemos perdoar sempre. Ou seja, perdoar deve ser uma atitude do cristão. Então, temos que desenvolver uma atitude perdoadora. Então, só essa atitude reflexa a vida de Jesus Cristo. Ele morreu injustamente. Lembra? O último fato de Jesus mirando o povo era o povo que gritava: crucifique-le, crucifique-le, crucifique-le. Você não teria direito de ter uma mágoa no seu coração? Uma reação: que injustiça estão cometendo esses humanos? Eu vim para dar a vida por eles. Eles cuspiram-me, eles estão clamando por minha morte. Mas ele sabia o que Deus ditou
E sabe, ele quando estava com os braços estendidos, ele estava dizendo: o meu amor por ti vale tanto que eu sou capaz de sofrer até a perder a última gota de sangue. O meu amor por ti vale tanto que eu sou capaz de te perdoar. Ainda no último segundo da minha vida, você me magoar, me fazendo como um criminal. Crucifica-me, crucifica-me. E ele falou: Pai, perdoa. Perdoa eles, porque eu estou perdoando, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, não é fácil, mas é possível. Eu tenho pensado, será que é possível? Eu quero dizer que eu não tenho mágoa contra ninguém, porque eu entendi isso para a minha vida. E é mais, com as pessoas que me deixaram um tempo magoado, eu procuro ocasião para complementar eles, para dizer que eu estou orando por eles. Eles talvez pensam que eu sou o maior dos hipócritas, porque consigo fazer isso, mas sabe, tudo é possível para aquele que crê. Então, a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, verso 13, está falando: posso todas as coisas nele que me fortalece. Dê um forte aplauso ao Senhor. Você pode romper a mágoa, tirar de seu coração a amargura. Mais forte, mais forte. Você vai se libertar hoje. Você não vai ter mágoa contra ninguém. Você vai orar por eles, vai abençoar. Você vai ser cristão 100%. Mais forte, é para o Senhor. Ele está aqui hoje, está olhando o seu coração. Ele está falando para você: eu te amo, meu filho. Fica livre de toda a doença da alma. Então, meus amados, nós para isso temos que estar conectados na única fonte de perdão. O humano não consegue perdoar. Eu me lembro que eu tinha ódio por uma pessoa que me fez mal. Eu dizia: você é um bom menino, me falava minha mãe. E então eu dizia: você vai perdoar, né? Vai perdoar? Eu dizia: perdoo, mas acontecia que eu dormia e eu sonhava que eu estava em cima batendo nessa pessoa. Então eu ficava frustrado. Só quando realmente conheci que a fonte do perdão é Jesus, a vez que vinha esse veneno no meu coração, eu clamava pelo sangue de Jesus. E sabe, eu posso falar hoje, no meu coração, isso para poder pregar essa mensagem dessa forma, e você ficar incomodado com essa palavra, eu tenho que ser testemunho. Eu quero dizer que muitas pessoas me fizeram mal, mas olha, eu sinto alegria, sabe por quê? Alegria porque eu não sinto mais amargura, ressentimento, falta de perdão. Eu estou livre, livre, livre. Sabe, meus amados, 3 atitudes são indispensáveis se anelamos uma comunhão perfeita com o Senhor. A primeira delas, você tem que começar pedindo perdão porque você ofendeu primeiramente a Deus pelas suas atitudes erradas. Então, tem muitas coisas difíceis de perdoar, mas para Deus é fácil. Quem dá e está disposto a dar seu próprio filho para te perdoar, ele não pode te negar nada. É café pequeno. Então, para nós é difícil. Mas você tem que começar. Quantos cristãos aqui têm ódio da sogra? Ou estão magoados com seu sogro? Quantas mulheres daqui têm no coração o fato que marcou a sua vida? Não esteve no meu dia do nascimento do meu filho. Esse sem vergonha, nunca vou esquecer dele. Seu marido, sua esposa. Alguém fala: mas a minha esposa me traiu. Esse perdão é para homem perdoar. Não é. É para a mulher perdoar, não é para homem perdoar. Mentira. É para todos.
Então você tem que tirar toda a mágoa do seu coração e começar a fazê-lo com a sua própria casa, com sua própria família, com os que estão mais perto de você. Talvez seja seu filho, que você precisa dizer: meu filho, você fez errado, mas eu quero dizer que te amo. Eu quero dizer que você é importante para mim e meu amor não muda, não cambia. Eu te amo que estoy no meu coração esse amor. Sabe, meus amados? Então, diz a palavra de Deus que nós temos que começar com a restauração com Ele, com a nossa casa, com a nossa família. Lucas capítulo 15, verso 21 diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. A segunda coisa que tem que fazer: se se acertou com Deus, se acerta com o próximo. Se está vivo, a palavra tem uma conduta para fazer. Vai só, perdoa teu irmão, leva consigo 2 testigos, com atitude de convencê-lo para ele liberar perdão e você perdoar. E se não, vai até o pastor, até o líder, e esse é um problema que o pastor deve tratar, ou então considerá-lo incrédulo, impio, sabe? Então, a regra de ouro que está em Mateus 18 é sobre isso, sabe? É muito importante. E se a pessoa morreu, então, é um assunto com Deus e talvez até com o pastor ou líder, porque você tem que morrer a esse sentimento, entregar a Deus. Você não pode morrer com mágoa no seu coração. Não é compatível seu com falta de paz no seu coração. Então, toma a decisão de conectar-te com Deus, perdoar a maneira de Deus, e você vai obter paz para com Deus. E a segunda coisa, toma a decisão hoje de viver uma atitude perdoadora com a pessoa que você se sente ofendido ou você ofendeu. E tem mais. Tem a falta de perdão que acusa a pessoa. Sentimentos de culpa. Deus te perdoou, a pessoa te perdoou, mas você não se perdoou. Eu conheci pessoas que estavam doentes, sabe por quê? Conheci uma serva de Deus que hoje tem um ministério muito grande, que ela sentiu o perdão do marido, sentiu o perdão de Deus, sentiu o perdão da igreja, sentiu o perdão de todo mundo, mas ela não se perdoou. Ela estava se consumindo. Os ossos dela estavam se consumindo. Porque ela estava entregue aos verdugos, aos tormentadores. Sabe, se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Ah, pero pastor, foi muito duro, eu cometi aborto, eu cometi infidelidade, eu fiz uma coisa tão grave, cometi assassinato. Eu falo, não existe pecado mais grande que o poderoso amor de Deus. Pelo tanto, não tem desculpa. Se Ele te perdoou, quem é você para ter a autoridade de se condenar a si mesmo? Então, se arruma com Deus, se arruma com o próximo e se ajeita com você mesmo. E sabe o que vai acontecer? A paz que Deus prometeu para você vai chegar no seu coração e você vai ter potencial para fazer a obra de Deus, porque você tem coisas muito boas no seu coração. O inimigo tem enganado você. Essa semente maligna tem que tirar hoje do teu coração. Será que eu falei para alguém nessa manhã? Ou só falei para mim mesmo? Eu quero te falar que é Deus que está falando. É Jesus.
você não permita que você esteja nos tribunais e o juiz justo te entregue aos sentinelas. Enquanto você está no caminho, se acerta. O caminho é Jesus. Enquanto você está servindo a Deus, se liberta. E a vida é gostosa. Podemos até ter problemas, sabe? Mas a vida é boa. Eu gostaria de estar com o Senhor. Eu gostaria de estar com vocês ainda e com minha esposa. Eu falo para minha esposa, eu falei outro dia, estou pensando seriamente que seria muito bom nós dois partidos juntos. Então, irmão, não se sinta julgado por mim. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor conhece tudo. Ainda as coisas que você não entende, Ele entende. Ainda as coisas que você não compreende, Ele compreende. Pelo tanto, eu te ofereço com humildade. Eu quero orar hoje para você ser livre. Ele vai ajeitar as coisas no caminho, enquanto você transita no caminho de Deus. Mas a decisão hoje é sua. Bem aqui no altar de Deus. Não precisa falar para mim nada. É para Ele. Ele sabe. Então vem aqui, se acerta com Ele, se acerta com o próximo e se acerta com você mesmo. Amém? Podes passar aqui na frente que eu quero orar. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está aqui hoje. Ele está passando por aqui hoje. E Ele conhece seu coração e disse: meu filho, minha filha, eu esperava tanto por este dia. Este dia foi desenhado para ti. Eu quero te libertar. Eu quero te sarar. Eu quero te fazer livre. Eu te liberto hoje da mágoa, da amargura, do ressentimento, da falta do perdão. Fora! No nome de Jesus. Tira tuas mãos sujas do coração de meu irmão, da minha irmã. Tira tuas mãos sucias, Satanás, porque esse corpo é do Jesus de Nazaré, do Jesus Cristo. Ele pagou o preço do resgate. Ele pagou o preço do levantamento, de um novo tempo. Ele pagou. Ele te perdoou. Ele perdoou o teu marido, perdoou a tua esposa. Você também tem que fazer o mesmo, porque senão vai ser um servo incompassivo. Você não é um servo incompassivo. Você é um servo compassivo, misericordioso, porque o amor de Deus tem visitado o seu coração. A minha filha, eu te amo, você está livre. O teu pecado foi perdoado. Você se perdoa e libera também perdão. Libera perdão. Libera perdão. Se livre. A mágoa não é do Senhor. O ressentimento, a amargura não é do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nadie verá o rosto do Senhor. Você o verá. Você o verá.
Você está libertado. Você está livre. A tua mãe te falhou, o teu pai te falhou, mas o Senhor não te falha. Aunque teu pai e tua mãe te tenham desamparado, contudo, Jeová te assegura hoje. Ele te abraça hoje. Recebe o abraço de Jesus. Recebe o abraço de Jesus. Ele te ama. Ai, Ele te ama. Você é importante para Ele. Você é importante para Ele. Ele te ama. Ele te ama sim. Ele pagou um alto preço por você. Porque você é importante. Porque você é amado de Deus. Se liberta hoje. Se livre. Sara, fica livre. Cura. El Señor te alcanza hoje. El Señor está sobre ti agora. El Señor está sobre ti agora. El Señor está sobre ti agora. El Señor te liberta. El Señor te liberta. El Señor te cura. El Señor sara tus feridas. El Señor está aquí. Está falando palavras doces, palavras de amor a teu ouvido. Meu filho, te amo. Minha filha, te amo. Te amo. Te amo. De tal maneira te amo que meu filho amado derramou seu sangue por ti. Foi por ti. Foi por ti. Não para você se sentir acusado. É para você se sentir amado. Para você se sentir desejado por Deus. Libertado pelo libertador. Se livre de toda doença. Se livre de toda amargura. Se liberto de todo sentimento de falta de perdão no seu coração agora, 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 agora. Jesus está passando. Recebe o abraço de Jesus agora. Recebe o abraço de Jesus agora. Recebe o abraço de Jesus agora. Ele te ama. O motivo de Jesus vir aqui na terra foi você. Foi você. O motivo de ele se fazer pecado foi você. Sou eu. Somos nós. O castigo que você e eu deveríamos receber, Ele recebeu. Você está livre. Você está livre. Você foi liberto pela sangue do Cordeiro, o Filho de Deus. Você está liberto. Você está liberto. Você foi sarado. Você foi curado. Você foi sarado. Livre. Se livre. Se livre. Se livre. Se livre. Aleluia. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
dele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além Do sangue de e que nos dá transforma nele, assim nos rouba naquilo de Deus. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Declare isso nessa manhã. Somos livres. Sou livre. Como o pássaro que escapa das garras do caçador, Nada além do sangue. a nossa alma voa livre. Levante bem alta a sua mão. Eu quero declarar sobre você liberdade do Espírito de Deus. Estávamos presos numa gaiola, numa prisão. Se estávamos presos na garra de um caçador, pela palavra de Deus que é poderosa em seus efeitos, eu quero declarar sobre a sua vida que você pode sair daqui voando livre na presença do Senhor. Nada mais pode te acusar, nada mais pode gerar culpa sobre a tua vida. Você é livre, querido. Uma vez colocado na presença de Deus e tendo se perdoado pelo sangue do Cordeiro, eu quero te declarar: seja livre. Uma vez colocando aqueles que te oprimiram, aqueles que te acusaram, aqueles que violentaram, aqueles que disseram palavras, aqueles que te diminuíram e que criaram sistemas de aprisionamento sobre a tua vida, e você se colocou aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu libero essas pessoas. Eu quero dizer sobre a tua vida: seja livre em nome de Jesus, amém? Que você vá para uma semana de vitória, da unção do Espírito Santo e da liberdade no Espírito de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Uma semana de bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Somos livres.